Investir no mercado financeiro para ter um futuro muito confortável é simples, mas você precisa ver esse vídeo até o final. É de graça, então não tem desculpa. Eu ouvi muitas vezes na vida, Sami, que investir era coisa só para quem vinha de família rica, né? Não sei se isso aconteceu com você também. Muita gente acha que precisa ter muito dinheiro para ter produtos interessantes. Talvez no passado isso fazia sentido, mas hoje não faz mais. Uma conta que eu faço sempre é a seguinte: se você trabalha 8 horas por dia, você trabalha mais de 2.000 horas por ano facilmente e você leva esse tempo para ganhar dinheiro. Você já pensou quanto tempo você para pensar o que fazer com esse dinheiro que demorou tanto para ganhar? Muitos não demoram nem 5 minutos, Doni. Mas hoje nós vamos desmistificar os investimentos com 3 dicas extremamente simples que você possivelmente nunca ouviu. Não sai daí que nós vamos mostrar o que é preciso para montar uma carteira de investimentos eficiente e com uma certa proteção. Se você não me conhece, eu sou o Samidana, economista, PhD em finanças, professor e comentarista econômico. E eu sou o Doni Denucci, economista, jornalista, apresentador de televisão e devidamente apresentados rapidamente, vamos voltar a falar do que interessa, que é o seu futuro como investidor. Algumas pessoas me perguntam se começar com pouco realmente vale a pena. E a primeira dica de hoje é que investir é muito semelhante a se alimentar, em certo sentido. É muito provável que você já tenha ouvido falar em reeducação alimentar, que é criar um hábito de comer de tudo, mas sempre de forma equilibrada. No mundo dos investimentos, é a mesma coisa. Você precisa criar o hábito de investir de forma equilibrada e, ao longo do tempo, isso vai se tornando cada vez mais fácil. E muita gente não conhece o mecanismo, o funcionamento dos produtos financeiros, isso por conta da falta de educação financeira. E com pouco dinheiro, vale até para você aprender, né? Não vai esperar chegar na Copa do Mundo para iniciar sua carreira de jogador de futebol. Mas para ajudar vocês a pensarem um pouco em investimentos, vamos fazer uma simulação básica mostrando como os juros podem trabalhar ao seu favor nos investimentos. Imagine que você se organizou financeiramente para investir R$500. Investiu uma taxa de 0,7% ao mês durante 35 anos. Ao final do período, a pessoa investiu R$210 mil, porém terá mais de 1 milhão, justamente por conta dos juros. E quando a gente fala no primeiro milhão, muita gente se assusta, fala, nossa, mas será? Parece tão distante, parece impossível. Realmente não é, e não é mesmo. Tem uma outra coisa, considerando essa mesma taxa de 0,7% ao mês, tendo mais de R$1 milhão na conta, nos investimentos, você pode sacar mais de R$7 mil todos os meses sem diminuir o patrimônio. Se somar isso com a aposentadoria, dá para viver de forma bem melhor do que talvez o seu plano atual esteja indicando, não é? Bom, agora que você sabe um pouco mais sobre juros, retornos, saiba que mesmo com pouco dinheiro, R$500 não é necessário, para começar com 10, 20, R$30, você tem acesso a produtos interessantes que farão diferença no longo prazo, tudo isso adequado ao seu perfil de investidor. Um passo importante é montar uma carteira de investimentos, né? Uma carteira robusta, investir de forma consistente. E existem alguns pontos-chave a serem observados para que isso aconteça. O primeiro é preciso sempre procurar especialistas ou se inteirar sobre o assunto. Hoje não faltam informações, são sites, tem e-books, muita coisa, inclusive gratuito, e por mais que tenha informações, é importante você ser um pouco independente, porque seja o gerente, um agente autônomo, muitas vezes tem um conflito de interesse, ele faz algo para contribuir à meta dele. Então, assim como quando você compra um carro, você não acredita 100% no vendedor, quando você faz um investimento, é bom você ouvir o vendedor, mas também faça o seu dever de casa, certo? Exatamente, tem muitas pessoas que vêm e dão dicas, eu já ouvi de um monte de lugar, até grupo de WhatsApp, olha, esse investimento parece ótimo. Então, eu acho que o ponto aqui é você procurar alguém com credibilidade, alguém que de fato tenha conhecimento, tenha experiência nesse assunto, já seja estudioso de longa data, tenha trabalhado com isso,
porque o seu patrimônio é algo importantíssimo para o seu futuro. Não dá para colocar toda essa expectativa para a qualidade de vida que você vai ter no futuro com base na orientação de alguém que não é autoridade no assunto. Ou só na orientação dele, né? Faça sua lição de casa, invista tempo para você poder decidir por conta própria o seu futuro, pelo menos financeiro. E aliás, a gente preparou um material muito legal, gratuito, com 5 passos essenciais para quem está começando a investir. Vale a pena baixar esse material, tá? E a segunda dica, Sammy Boy? A segunda dica é ser consistente, porque tudo isso funciona se você tiver uma certa disciplina, sem furar a metodologia, sem furar eventualmente uma planilha. Por isso, é importante, antes de começar a investir, se organizar financeiramente. E para isso, você tem que seguir os passos. Quais são os passos? A primeira coisa é você ter a reserva de emergência, que são aqueles, em média, 6 meses do que você gasta para você ter uma folga, que pode ser usada numa mudança de carreira ou, às vezes, numa perda de emprego. Também é muito importante não ter dívidas, principalmente no Brasil, onde muitas dívidas são caríssimas, né? Não adianta nada você encher o balde de água se ele tiver furado, a água entra para um lado, vai pro ralo. É isso. Tem muita gente que quer investir, mas acaba fazendo besteira porque não está bem organizado ou organizada financeiramente. Às vezes a carteira de investimentos dá uma variada para o negativo e você precisa estar confortável psicologicamente para não mexer no patrimônio caso a sua estratégia de longo prazo esteja adequada, aderente. Você tem que estar preparado, preparada também para não furar a projeção de investimento, porque surgem imprevistos financeiros na vida. Isso é normal. Então, se você não tiver uma reserva bem planejada, você pode precisar fazer resgates de outros investimentos que não tinham esse objetivo quando você aplicou. Dá um exemplo, né, Doni, de uma reserva de emergência. Se você gasta R$3.000 por mês, por exemplo, você precisa de uma reserva de emergência de 6 vezes esses 3 mil, que dá 18 mil. Claro que isso a gente está falando do básico. Depois disso você vai compor seu investimento. Aqui a gente supôs naquele exemplo R$500 por mês, mas a gente sabe que não é todo mundo que vai ter R$500. Você pode ter mais, pode ter menos, cada um sabe o tamanho do seu bolso. Você precisa então sair desse vídeo aqui com a certeza de que com o conhecimento adequado, se ele é passado de forma didática, nos conteúdos que a gente produz já há muitos anos, e é um exemplo disso, né? Já fizemos isso na televisão, na internet, em livro, enfim. O que acontece? As pessoas que de fato se dedicam, que pegam esse conhecimento e que aplicam da forma que a gente orienta, o resultado vem, né? Então, nesse sentido, investir deixa de ser uma pergunta, passa a ser uma resposta, porque não existe complexidade alguma. E já que a gente está falando de reserva de emergência, tem algum tipo predileto, o melhor tipo de investimento para deixar esse dinheiro da reserva no seu Olha, dinheiro caso, da Sammy, ou na sua opinião? reserva precisa ter um elemento que é importante, que é a liquidez. O que é liquidez? Você poder retirar ele na hora que precisar. Afinal, senão não é uma reserva de emergência. E aí, um dos destinos possíveis é o tesouro direto. E isso é mais ou menos um spoiler dos próximos vídeos que estamos já fazendo, está sendo adiantado. Mas de qualquer forma, o tesouro direto, particularmente o Tesouro Selic, é uma boa, é razoável para manter esse dinheiro aí de colchão financeiro. Investir com uma boa probabilidade de retorno interessante não é difícil. E a terceira dica de hoje tem a ver exatamente com isso. Você precisa ter uma receita, assim como um bolo, e se preparar para enfrentar o mercado como um profissional, não como um amador. Com a receita na mão, você deve agir de forma racional com as suas finanças, não de forma emocional. Então, a receita é bem simples: massa, fermento e tempo. Para fazer um bolo é assim. Para fazer o patrimônio crescer também. A massa, nesse caso, é o dinheiro. O fermento são os juros. E esperar o tempo certo é fundamental para ver o bolo crescer, para ver o seu patrimônio avançar e para não ter problemas no meio do caminho. Mais do que isso, né, Dani? Você tem a receita, você está falando dos ingredientes, mas também tem a batedeira, o forno.
E aí você precisa conhecer o mecanismo dele, senão você vai bater demais, pode solar o bolo, pode queimar o bolo, enfim. Chega que o vídeo de hoje temos que encerrar. Só vou enfatizar aí para você baixar o e-book com muito mais dicas, onde detalhamos os 5 passos básicos para você aumentar o seu patrimônio com investimentos reais, sem ideias mirabolantes, valores absurdos ou coisas do gênero. Nele, né, Doni, colocamos várias informações importantes para você começar a investir corretamente, com consistência. É isso aí. Ao baixar o material, você tem acesso a mais uma aula exclusiva também, hein? Então, clique no botão, nós preparamos esses materiais com muito carinho para você e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Até mais. Tchau, tchau.